A Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E essa declaração não é apenas teológica, ela é prática, profunda e transformadora, porque revela que a experiência com o Espírito Santo não é algo distante, reservado ou inacessível, mas algo que pode ser vivido de forma real por aqueles que se posicionam corretamente, que entendem o caminho e que decidem buscar de forma sincera, constante e disciplinada. E foi exatamente esse tipo de vida que John Wesley desenvolveu, não baseada em emoções momentâneas, mas em uma busca intencional, estruturada e profundamente espiritual. Antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: eu quero viver isso, porque essa decisão é o primeiro passo para sair de uma vida espiritual superficial e entrar em uma experiência real com Deus. Agora presta muita atenção nisso, porque o primeiro erro que impede muitas pessoas de terem uma experiência com o Espírito Santo é pensar que isso acontece de forma automática, como se fosse algo que simplesmente surge sem preparo, sem busca, sem alinhamento. Mas a verdade é que existe um caminho, existe um processo, existe uma postura que precisa ser desenvolvida, porque Deus não se revela de forma profunda em ambientes desorganizados espiritualmente. Ele se manifesta onde há espaço, onde há fome, onde há entrega. E aqui está o primeiro princípio fundamental. Você precisa criar ambiente, porque a presença de Deus não é forçada, ela é convidada, ela é cultivada, ela é mantida. E isso começa com algo extremamente simples, mas extremamente negligenciado: separar tempo, definir um momento onde você se afasta de distrações, onde sua mente desacelera, onde seu foco se volta completamente para Deus. Porque sem isso, você até pode falar com Deus, mas dificilmente vai perceber Deus. Olha o exemplo de Jesus Cristo. Ele constantemente se retirava para lugares solitários para orar. E isso mostra que a experiência profunda não acontece no meio do barulho. Ela acontece no secreto, no silêncio, na concentração. E isso é extremamente importante, porque hoje muitas pessoas querem sentir algo, mas não querem criar o ambiente necessário para isso acontecer. Agora entende isso com profundidade. Experiência com o Espírito Santo não começa com sentir, começa com buscar. Não começa com manifestação, começa com posicionamento. E isso muda completamente a forma como você se aproxima, porque você deixa de esperar algo acontecer e começa a construir o ambiente para que isso aconteça. E aqui entra um ensinamento extremamente prático. Começa com poucos minutos, mas com total atenção, sem distrações, sem pressa, sem dividir seu foco apenas você e Deus, e isso já começa a alinhar sua mente e abrir espaço para algo mais profundo. Agora presta atenção nisso, porque o segundo princípio é ainda mais profundo. Você precisa desenvolver sensibilidade espiritual, porque Deus fala, Deus direciona, Deus se manifesta. Mas muitas vezes você não percebe, não porque Ele não está presente, mas porque sua mente está ocupada demais, sua atenção está dividida, seus pensamentos estão acelerados e isso bloqueia a percepção. E aqui está o segredo. Sensibilidade não vem de esforço momentâneo, vem de prática contínua. Quanto mais você se expõe à presença, mais sua percepção se ajusta, mais você começa a notar detalhes, mais você começa a discernir aquilo que antes passava despercebido. Olha o exemplo de Samuel. No início, ele não reconhecia a voz de Deus, mas com orientação e prática, ele começou a discernir, começou a entender, começou a responder, e isso mostra que a sensibilidade espiritual é desenvolvida, não é automática. Agora entende isso com clareza. Se você quer ter experiência com o Espírito Santo, você precisa treinar sua atenção, precisa aprender a ouvir, precisa aprender a perceber, porque muitas vezes Deus já está falando, mas você ainda não está ouvindo. E aqui vai uma prática extremamente poderosa. Em alguns momentos da sua oração, para de falar e começa a ouvir. Observa seus pensamentos. Observa aquilo que surge
aquilo que traz paz, aquilo que traz direção, porque muitas vezes é nesse silêncio que você começa a perceber algo diferente. Agora presta atenção nisso, porque o terceiro princípio é essencial e muitas pessoas ignoram. Você precisa alinhar sua vida, porque não existe profundidade espiritual sem alinhamento prático. Não adianta buscar uma experiência intensa enquanto vive de forma desorganizada, enquanto mantém hábitos que enfraquecem sua mente, enquanto alimenta pensamentos que te afastam da presença. E isso não é sobre perfeição, é sobre direção. É sobre decidir ajustar aquilo que você sabe que precisa ser ajustado. É sobre abandonar aquilo que você sabe que não te fortalece, porque tudo isso influencia diretamente sua capacidade de perceber e viver algo mais profundo. E aqui entra um exemplo extremamente forte. Davi, mesmo sendo imperfeito, sempre voltava para Deus, sempre buscava alinhar seu coração. E isso mantinha sua sensibilidade espiritual ativa, isso mantinha sua conexão viva. Agora entende isso com profundidade. Quanto mais alinhada sua vida estiver, mais clara será sua percepção. Mais fácil será reconhecer a presença, mais natural será viver essa experiência. E aqui está o ponto que muitos precisam entender. Experiência com o Espírito Santo não é um evento isolado. É um estilo de vida. É algo que se constrói, que se desenvolve, que se aprofunda com o tempo. E isso exige constância, exige disciplina, exige decisão. Você não desenvolve intimidade com alguém em um único encontro. Isso acontece com o tempo. Com constância, com presença, e com Deus não é diferente. Quanto mais você se aproxima, mais você percebe, mais você entende, mais você experimenta. E foi exatamente isso que John Wesley viveu. Uma vida de busca constante, de disciplina espiritual, de prática diária, e isso gerou nele uma experiência real, profunda e contínua com Deus, não baseada em momentos isolados, mas em uma caminhada consistente. Então começa hoje. Não espera sentir algo extraordinário. Não espera um momento perfeito. Começa com decisão, com prática, com constância. Porque é isso que abre caminho para uma experiência real. Se esse conteúdo já está abrindo sua mente, deixa o teu like, se inscreve no canal, porque na próxima parte você vai entender como aprofundar ainda mais essa experiência e viver algo que vai além do que você já imaginou. Agora você precisa avançar para um nível mais profundo, porque buscar já não é suficiente quando o objetivo é viver uma experiência real com o Espírito Santo. É necessário entrar em um estado de entrega consciente, onde sua busca deixa de ser superficial e passa a ser intencional, contínua e focada. E isso exige uma mudança de postura, não apenas em momentos de oração, mas ao longo de todo o seu dia. Muitas pessoas limitam sua vida espiritual a alguns minutos, a um horário específico, a um momento isolado, e por isso nunca conseguem desenvolver uma experiência constante. Vivem de picos emocionais, de momentos esporádicos, mas não de uma presença contínua. E isso impede que avancem para níveis mais profundos. John Wesley compreendeu que a experiência com Deus não podia ser fragmentada, por isso organizava sua vida de forma que tudo cooperasse para manter sua mente e seu coração alinhados. Ele não separava o espiritual do cotidiano, ele transformava o cotidiano em um ambiente espiritual. Isso revela um princípio extremamente importante. A experiência com o Espírito Santo se intensifica quando você aprende a manter consciência da presença ao longo do dia, não apenas quando está orando, mas enquanto trabalha, enquanto pensa, enquanto decide, porque isso cria uma continuidade. E é essa continuidade que aprofunda a experiência. Um exemplo claro disso pode ser visto na vida de Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus. Que essa expressão não fala de momentos isolados, fala de constância, fala de uma caminhada contínua, de uma conexão que não era interrompida. E é exatamente esse nível que você precisa buscar. Para viver isso de forma prática, comece a trazer sua atenção de volta ao espiritual. Várias vezes ao dia, mesmo que por poucos segundos, pensamentos simples, orações curtas, consciência da presença. Isso mantém sua mente conectada
Isso reduz distrações, isso aumenta sua sensibilidade. Outro ponto essencial é a pureza da mente, porque a experiência com o Espírito Santo não se aprofunda em uma mente sobrecarregada por excesso de estímulos, pensamentos desordenados e hábitos que roubam sua atenção. Por isso é necessário filtrar o que você consome, o que você pensa e o que você alimenta internamente. Paulo de Tarso ensinava sobre renovar a mente, porque ele entendia que sem esse processo, a pessoa até busca a Deus, mas não consegue sustentar uma experiência mais profunda, porque a mente está constantemente sendo puxada para outras direções. Isso significa que você precisa ser intencional, selecionar melhor o que entra na sua mente, reduzir distrações desnecessárias, criar espaço interno, porque quanto mais limpa sua mente estiver, mais fácil será perceber aquilo que é espiritual. Outro ponto extremamente importante é a constância, porque muitos começam bem, sentem algo, se empolgam, mas não permanecem, e sem permanência não existe profundidade. A experiência com o Espírito Santo não cresce com intensidade momentânea, cresce com consistência diária. Daniel manteve sua prática de oração, mesmo em ambientes contrários, mesmo sob pressão. E isso mostra que a constância não depende das circunstâncias, depende da decisão. E é essa decisão que sustenta o crescimento espiritual. Além disso, existe um fator que muitos ignoram. A experiência com o Espírito Santo aumenta quando você pratica aquilo que recebe. Não adianta apenas ouvir, sentir ou perceber, é necessário responder, agir, aplicar, porque cada resposta prática fortalece sua conexão e aumenta sua sensibilidade. Quando você começa a viver dessa forma, algo muda dentro de você. Sua percepção se ajusta, sua mente desacelera, sua atenção se aprofunda, e aquilo que antes parecia distante começa a se tornar mais claro, mais real, mais constante. E isso não acontece de forma instantânea, acontece de forma progressiva, construída dia após dia, decisão após decisão, prática após prática, e quanto mais você permanece, mais você avança. Então mantenha o foco, organiza sua vida, protege sua mente, pratica a constância e responde ao que você recebe, porque é isso que transforma uma busca comum em uma experiência real e contínua com o Espírito Santo. Se esse conteúdo está te levando mais profundo, deixa o teu like, se inscreve no canal, porque a próxima parte vai te levar a um nível ainda mais intenso de experiência e entendimento. Agora você entra no ponto mais decisivo de todos, porque até aqui você entendeu que precisa buscar, que precisa criar ambiente, que precisa desenvolver sensibilidade e constância, mas tudo isso só se torna real quando você transforma esses princípios em prática diária, estruturada e consciente. E é exatamente aqui que a maioria falha. Não por falta de desejo, mas por falta de direção prática. Porque querer não é suficiente quando não existe organização, quando não existe um sistema, quando não existe um compromisso real com aquilo que você diz que quer viver. E é por isso que muitos permanecem anos no mesmo nível espiritual, não porque Deus não se manifesta, mas porque a pessoa não constrói um caminho consistente para perceber e sustentar essa manifestação. A experiência com o Espírito Santo cresce quando você aprende a organizar sua vida espiritual de forma simples, mas consistente. Não é sobre fazer muito em um dia e parar no outro, é sobre manter um ritmo, mesmo que pareça pequeno, mas que nunca é interrompido, porque a continuidade é o que gera profundidade. E a profundidade é o que transforma uma experiência superficial em algo real, constante e perceptível ao longo do tempo. Isso exige maturidade, porque você precisa parar de buscar intensidade momentânea e começar a construir consistência diária, precisa parar de depender de emoção e começar a depender de decisão. Comece definindo um horário fixo, não baseado na sua vontade, mas na sua decisão, porque quando você depende da vontade, você falha. Mas quando depende da decisão, você constrói consistência,
E esse horário precisa ser protegido, tratado como prioridade, não como algo opcional, não como algo que você faz se sobrar tempo, mas como algo essencial, porque aquilo que é tratado como opcional nunca se torna profundo, e aquilo que não é priorizado nunca se desenvolve de forma consistente. Então você precisa decidir que esse momento é inegociável, independentemente de como você se sente, independentemente do seu dia, independentemente das circunstâncias. Durante esse tempo, elimine distrações completamente. Silêncio, foco total, atenção direcionada, porque a qualidade da sua atenção determina a profundidade da sua experiência. Não é sobre quanto tempo você passa, é sobre como você está presente naquele tempo, porque você pode ficar 1 hora distraído e não perceber nada, ou pode ficar 20 minutos totalmente focado e viver algo profundo. Isso muda completamente a forma como você encara sua prática espiritual, porque você começa a valorizar presença e não quantidade, intensidade consciente e não repetição automática. Outro ponto essencial é a forma como você ora. Não transforme a oração em repetição automática. Fale com consciência, com intenção, com clareza e principalmente reduza a pressa, porque a pressa impede a percepção. E sem percepção, não existe experiência real. Muitas pessoas oram rápido, falam muito, mas não param para sentir, para perceber, para absorver, e por isso saem do momento de oração da mesma forma que entraram, sem clareza, sem direção, sem transformação. E isso precisa mudar se você quer viver algo mais profundo. Inclua momentos de silêncio intencional, porque a experiência com o Espírito Santo não acontece apenas quando você fala, mas quando você para, quando você desacelera, quando você permite que sua mente se aquiete. E é nesse espaço que muitas vezes você começa a perceber direção, paz e clareza, mas isso exige paciência, exige prática, exige disposição para ficar ali mesmo quando aparentemente nada está acontecendo. Porque muitas vezes é nesse silêncio que as coisas mais profundas começam a surgir. Pratique também a vigilância ao longo do dia. Observe seus pensamentos, suas reações, suas decisões, porque tudo isso influencia diretamente sua sensibilidade espiritual. Quanto mais consciente você se torna, mais alinhado você vive. E quanto mais alinhado, mais fácil perceber o que é espiritual, porque você reduz o ruído interno, você organiza sua mente, você começa a identificar padrões, e isso aumenta sua clareza e sua capacidade de discernimento. Evite sobrecarregar sua mente com excesso de informação, porque isso reduz sua capacidade de foco, de atenção e de percepção. E sem esses elementos, sua experiência se torna superficial. Então aprenda a reduzir, a filtrar, a simplificar, porque o espiritual se percebe melhor em uma mente organizada, e isso exige disciplina, exige escolhas conscientes, exige abrir mão de excessos que parecem inofensivos, mas que na prática roubam sua atenção e enfraquecem sua percepção. Outro ensinamento extremamente importante é a disciplina emocional, porque nem todos os dias você vai sentir algo, nem todos os dias você vai perceber algo claro, mas isso não significa que nada está acontecendo. Significa apenas que você precisa continuar, porque a experiência não depende do que você sente, depende da sua permanência. E essa é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Continuar mesmo quando não há sensação, permanecer mesmo quando não há confirmação imediata, confiar no processo mesmo quando não há evidência visível. Aprenda a permanecer mesmo sem sentir, a continuar mesmo sem perceber, a manter o padrão mesmo sem recompensa imediata, porque é exatamente isso que fortalece sua base espiritual e permite que a experiência se torne constante e não ocasional, porque aquilo que é construído na disciplina se mantém, mas aquilo que depende apenas de emoção se perde com facilidade. Seja intencional nas suas decisões, porque pequenas escolhas diárias constroem grandes resultados espirituais. Aquilo que você faz repetidamente
define o nível da sua experiência? Então escolha bem, ajuste quando necessário e mantenha o foco, porque cada decisão conta, cada momento conta, cada prática conta. E tudo isso se acumula ao longo do tempo, gerando crescimento real. Outro ponto essencial é a humildade, porque quanto mais você cresce, mais você precisa reconhecer que ainda há muito a aprender. Isso mantém sua mente aberta, sua postura alinhada e sua busca sincera, evitando que você se acomode ou pense que já chegou a um nível suficiente, porque o crescimento espiritual é contínuo, nunca para, nunca se esgota. Sempre há mais profundidade para alcançar. Então não complica, não tenta acelerar, não busca atalhos, constrói com constância, com disciplina, com consciência, porque é isso que gera uma experiência real, estável e crescente. E essa construção diária é o que vai diferenciar você de alguém que apenas conhece sobre Deus de alguém que realmente vive com Deus. Comenta aqui embaixo, eu vou viver isso todos os dias, porque essa decisão é o que transforma a teoria em prática e desejo em realidade. Se esse conteúdo te ajudou de verdade, deixa o teu like, se inscreve no canal, porque aqui você aprende não apenas a entender, mas a viver uma vida espiritual profunda, constante e real.